Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui na nossa CIT, né? Segundo dia de CIT. E eu estou muito feliz, todos nós estamos muito felizes, né? Porque estamos realizando esse grande trabalho. Então, vamos esperar um pouquinho agora o pessoal ir conectando. Vamos aguardando aí. Mazé, né? O Marquinhos, família, tenho certeza. Né? Foi muito bom ontem, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje a gente continua mais uma vez na nossa caminhada, né? Vamos aí com muitas oportunidades. E eu gostaria de aproveitar esses minutinhos iniciais aí para poder dar alguma explicação, né? Nós estamos na CIT. Então, a CIT para quem não conhece, é a Semana de Integração Trabalhador-Escola. Muito importante esse encontro, né? Dessa grande família Solidariedade, onde a gente consegue reunir todas as pessoas, né? Aqueles colaboradores, aquele pessoal que está na escola, e a gente reúne num grande trabalho de integração. Esse que é o objetivo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos amigos, né? Conhecer melhor essas pessoas, e foi muito bom, sempre a experiência muito gratificante da gente poder desenvolver esse trabalho, que a gente sempre procura colocar pessoas de ciclos diferentes, de classes, né? Então isso é muito bom, tá bom? E agora vou aproveitar, né, que a gente já está iniciando aí. Eu vou passar um recadinho só antes, que como quem já conhece a CIT ontem, quem já acompanhou ontem, a gente vai fazer um sorteio, né, no final. Então eu peço, por favor, que vocês coloquem seus nomes aqui na hora que vocês entrarem, porque a tia Cris está fazendo as anotações e a gente vai fazer uma listinha, numerar, né, essa listinha depois, numerar essas pessoas, e aí a Romilda faz o sorteio no final. Aproveitando, eu vou chamar a Cris, a Romilda, para que elas façam uma companhia aí. Olá, Cris. Olá, Romilda. Olá. Boa noite. Muito bom. Sejam bem-vindas, né? E vou chamar a tia Lu. A tia Lu vai se conectar comigo aqui, ó. Boa noite. Boa noite, gente. Então, tá bom. Então, gente, é o seguinte. A gente começa o nosso encontro hoje, né? Começa nossas atividades. Já dei o recadinho aí das listas, né? De vocês marcarem seus nomes para participar do sorteio. E a gente vai começar com uma apresentação aí do meu mano José Carlos, né? Quem conhece meu mano José Carlos, né? Então ele gravou um vídeo para gente, uma apresentação muito bonita. E eu peço que vocês mentalizem a Casa de Solidariedade, curtam essa música, né? Ela foi tocada algumas vezes lá no Solidariedade. E a gente aproveita essa música, esse momento, ele vai ser a nossa prece inicial, né? Então eu vou pedir para o Nicolas colocar o vídeo do José e a gente vai ouvir essa música como nossa prece inicial.
Bom, né? Nossa, que gostoso, né? Oi, me transportei lá para a Solidariedade agora. Bom, esse momento de estarmos todos juntos aqui é para a gente fazer o nosso agradecimento, né, a todos que nos permitiram que a gente entrasse em suas casas, né, a gente participar dessa festa tão bonita, esse encontro de integração tão bonito. Né? Então, eu só tenho que agradecer muito a vocês que nos ajudam a realizar esse trabalho. Né, Bismarck? Agradecer profundamente, primeiro, a oportunidade que a casa nos dá por realizar esse trabalho e por todo o amparo e ajuda que cada trabalhador e cada estudante da escola também acredita em nós e nos ajuda. Muito obrigada. Eu também agradeço a todos vocês que estão participando, agradeço ao grupo da CIT também por poder fazer parte, agradeço a nossa Casa de Solidariedade tão querida, e nesse momento que é a comemoração do aniversário da casa, a gente só tem a agradecer mesmo esse lar bendito, né? E fazer o convite. Participem, gente. Venham, venham participar com a gente aqui. Isso mesmo, é só gratidão, gratidão a toda a equipe espiritual, que a gente é muito amparado por essa equipe, a gente sente isso nessa tarefa. Agradecer a Casa de Solidariedade, que abriu as portas e nos deu tantas oportunidades. Agradecer ao convite que nos foi feito para essa tarefa, em que muitas vezes a gente relutou, né, em aceitar, mas essa tarefa só faz a gente crescer bastante, a gente aprender bastante. Agradecer o carinho dos participantes das palestras, né, que com muita generosidade aceitaram fazer essas palestras, se colocaram. Agradecer a todos os participantes que se conectam, porque nesse momento de dificuldade, né, a gente conta muito com a confiança de vocês todos e o carinho de todos. Muito obrigada, e ao grupo também. Tá bom? Muito bom. Então vamos dar sequência aí à nossa programação, né? A gente vai chamar os nossos queridos, né, que estão encarregados hoje de fazer a palestra. Então eu peço que vocês, com muito carinho, recebam esses nossos companheiros, recebam a Flávia e o André, né, que estamos muito felizes deles terem aceitado aí o nosso convite. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos da Casa de Solidariedade. É com grande alegria que a gente recebeu esse convite e esperamos trazer um pouquinho, né, do conhecimento que tanto nós conversamos aqui sobre o tema, e eu e o André estamos bem felizes. Certo, André? Certo. Uma boa noite a todos aí da Casa de Solidariedade, nossos irmãos, nossos amigos, ao Grupo CIT, que sempre nos agracia aí durante há vários anos, aí, já há 26 anos, aí, esse grupo que já teve inúmeras pessoas trabalhando nele, né, e que quem já teve a oportunidade de participar ou acompanhar mais de perto sabe que é um trabalho muito gostoso, mas um trabalho muito trabalhoso, né, porque é um ano inteiro, né, se preparando, começa lá em fevereiro as reuniões para poder chegar agora em outubro para essa grande festa que é do aniversário da nossa casa, né? Então, realmente, como a Flávia disse, é com muita alegria que a gente, quando é convidado, né, como a Carlinha falou ontem, a gente já foi convidado algumas vezes aí para participar da CIT nesses 26 anos aí, e a gente sempre está muito feliz em poder participar, em poder colaborar, né, com o grupo, com a casa e com certeza na seara do Cristo aí, né, que é o nosso grande objetivo. Muito bom. Então vamos, deixo vocês bem acompanhados, né, com toda a família Solidariedade, e vamos acompanhá-los aí a palestra. Tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus e vamos seguir em frente nossa programação. Obrigado. Beleza. Daqui a pouquinho está de volta. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar, eu e minha amiga Flávia, que vamos estar conversando um pouquinho com vocês aqui, né, relembrando que
essa semana, essa CIT esse ano, né, tem como tema principal, né, Casa de Solidariedade, barco que nos acolhe na travessia do mar da vida, ora como passageiros, ora como tripulantes. E ontem a Sueli e a Carlinha começaram a falar um pouquinho para nós, né, falar um pouquinho do acolhimento, né, orientar, tratar e apresentar um pouquinho a doutrina espírita para nós, né? Como é que a casa apresentou isso para nós? Como é que a casa, que começou lá em 1944, né, como é que ela foi criada? A Sueli falou um pouquinho dessa parte, né, que na verdade ela começou aqui no planeta Terra em 1944, mas ela já foi plasmada muito tempo antes, né? E muitos dos nossos companheiros que hoje já não estão mais aqui conosco, que são os desencarnados, já voltaram para lá, trabalhar lá nessa casa lá em cima. Infelizmente nós estamos aqui, né? Dando continuidade a esse trabalho desses guerreiros, né? Desses lutadores que começaram lá em 1944 ou muito antes, né? Nessa caminhada. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre as escolas, né? A escola, o entendimento promovendo o autoconhecimento que leva à transformação. E aí eu estava até conversando com a Flávia durante a semana, nós estávamos conversando aí, nós brincando, né, que a gente vem para casa, muitos de nós, né, eu e a Flávia, por exemplo, nós começamos praticamente quando nós estávamos estudando, né, terminando o colégio, faculdade, essas coisas assim, né? Mas muitas pessoas esperam acabar a faculdade, eu vou esperar um pouquinho, né? Quando eu terminar de estudar, eu vou frequentar o centro espírita, vou começar, porque já tô por aqui com esse negócio de escola, né? Eu não quero mais saber de estudar, chega, já estudei demais, né? E aí a gente se pergunta, né? Quando é que a gente vai deixar realmente de estudar nessa vida, né? Será que tem algum momento nessa vida que a gente vai conseguir parar de estudar, parar de aprender? Porque estudar é aprender. E aí eu fiz lá o meu colégio, meus estudos, tal, chego na Casa de Solidariedade, passo no tratamento, como foi falado antes, sou acolhido, né, assisto as palestras, passo no tratamento, aí a pessoa chega para mim e fala, André, agora está na hora de você estudar. Aí eu falo, não, até aqui na Casa de Solidariedade eu vou ter que estudar? Será que é isso aí mesmo, Flávio? Vamos ter que estudar até aí na Casa de Solidariedade? Nós precisamos estudar, continuar estudando? Pois é, né? Como você mesmo disse, né? O conhecimento vem através do estudo, né? E todas as épocas, né? Quando a gente pensa lá no início dos tempos, a gente tem sempre a figura do educador. Então, nas tribos a gente tem o pajé, o guru que orientava os povos antigos, os mestres transmitindo as lições. E tem até uma parábola da cultura oriental que eu queria compartilhar com vocês, que é de uma senhora que ela resolveu abrigar um sábio guru no seu quintal. Então ela deu para ele comida, abrigo e também tranquilidade para que ele conseguisse fazer suas meditações à vontade ali, né? E certa vez, ela, um pouco desconfiada da sua integridade, ela decidiu aplicar nele uma prova. Ela contratou uma vendedora de ilusões, uma bailarina, né? Se vocês entendem um pouquinho melhor, né? Contratou essa moça por 5 moedas de ouro e falou para ela ir lá tentar ele. Ir lá, deixar ele tentado. Ela foi lá, dançou, se despiu e ficou ali tentando. E até o momento que ela desistiu, porque ele era de gelo, simplesmente não fazia nada, estava ali parado. Ficou parado o tempo todo. Essa moça voltou para a senhora e falou, olha, eu estou aqui 3 noites tentando, né, levar ele a essas tentações mundanas e tudo mais, mas ele não para de fazer as orações, ele está ali parado, ele é um homem santo, não tem nada o que fazer. Aí a senhora falou para ela, não, tudo bem, então, pega aqui suas moedas de ouro, né, e pode ir embora que você cumpriu sua missão. De repente, essa senhora, que era conhecida por todo mundo por abrigar o homem, ser uma pessoa generosa, ela tomou uma vassoura e saiu aos gritos em direção à cabana. Espancou o homem, destruiu a cabana e ficou gritando bem alto para todo mundo ouvir.
que ela realmente tinha tentado ele a luxúria, que ele permaneceu em oração o tempo todo, que era algo louvável, né? Então ela reconhecia, né, esse lado bom dele, mas ela não viu nenhuma prática que ele fez de utilidade para o mundo, porque ele não falou nada com a moça, ele não falou nada para ela que pudesse servir de orientação, uma força para uma restauração para um novo caminho, para um caminho do bem, né, que era o caminho que ele estava seguindo. E aí ela fala assim, se ele é um homem de Deus, ele deveria agir só pelo bem, e não evitar o mal somente. E isso vem diretamente na nossa pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 642. Então, a gente pensa, né, que evitar o mal é contenção, é disciplina e faz parte da nossa formação de caráter. Então, seguir esse caminho é exatamente o caminho da educação. A educação é o quê? É você transformar esses impulsos, é desenvolver essas potencialidades que todos nós temos. E fazendo um pouco um gancho em relação a isso, nós chegamos na questão do Pestalozzi, né? Para quem já ouviu falar, é um pioneiro da pedagogia moderna, e ele era conhecido por essa didática. Ele tinha uma tríade, que era o princípio do equilíbrio das potencialidades, que para ele, como educador, as pessoas tinham que educar as mãos, o coração e a cabeça. Esse era, principalmente, levou para a pedagogia moderna essa questão do amor entre o educador e o educando. E um dos alunos da escola de Pestalozzi era exatamente Allan Kardec, não com esse codinome, porque ele era ainda novo, né? Ele começou desde jovem a estudar na escola do Pestalozzi. E como a Carlinha disse ontem, né? Allan Kardec estava preparado para isso. Ele não era uma pessoa que já vinha com esse preparo, já vinha com toda essa questão do amor entre o educador, entre o educando. Ele começou a lecionar com 14 anos de idade. Com 20 anos, ele desenvolveu um plano pedagógico que, na época, revolucionou o ensino na França, que eram métodos didáticos, aritméticos, métodos de memorização para as matérias de história. E todo esse amor que ele tinha por educar, por ensinar, e também toda essa curiosidade que ele tinha sobre tudo, que para mim também é uma das coisas mais importantes, você ter essa curiosidade de aprender, veio então a questão da investigação dos fenômenos, que acabou resultando na nossa codificação da doutrina espírita. Então, a gente vê como o amor está ligado em tudo isso, né, André? Exatamente. A gente vê que a base para todo esse aprendizado, na verdade, é o amor. A gente tem que se aprimorar constantemente, a gente tem que estar se aprimorando. Todos os dias nós aprendemos alguma coisinha nova, mas a nossa grande busca tem que ser em aperfeiçoar o amor. Nós vamos vendo que devagarinho, conforme nós vamos aprendendo a amar, nós vamos aprendendo a passar para as outras pessoas todo esse conhecimento, todo esse aprendizado com carinho, com respeito. E aí fica mais fácil de aprender quando as coisas são feitas dessa forma, com amor, com carinho. E é exatamente o que acontece na nossa escola, na Casa de Solidariedade. Nós chegamos, precisa ir para a escola, como eu falei, aí você é convidado a participar. Você chega lá numa sala com pessoas desconhecidas, mas você é acolhido, como foi falado ontem na palestra, né? Você é acolhido, você é recebido com amor, sem julgamento, né? Você tem a oportunidade de falar o que você pensa, da forma como você pensa, você não é julgado pela forma como você pensa. Você percebe que todo mundo que está naquela turma, que está estudando com você, que está aprendendo naquela escola, todos, independente de quem seja, estão no caminho da evolução. Todos estão. Uns podem estar um pouquinho mais evoluídos, outros um pouquinho menos, mas todo mundo está no caminho. E a ideia é essa, aquele que está um pouquinho melhor ajuda aquele que não está, que está um pouquinho mais para trás, um vai puxando o outro. Isso é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então,
esse amor que nós sentimos quando nós encontramos na escola, que nos envolve, né, eles são em todos os grupos que a gente vai participar na escola. Eu já tive a oportunidade de participar, de começar vários grupos, de participar de vários grupos, né, tanto na mocidade, como depois de mais adulto, aí, na infância. A gente percebe que esse amor, esse envolvimento de carinho, de amor com todas as pessoas é constante. Por quê? Porque a gente vai estudando o Evangelho, e o Evangelho é a maior prova do amor do Mestre para conosco. E aí esse amor que a gente vai aprendendo e adquirindo nessa escola, né? E aí eu queria saber da Flávia aí, de que forma ela tem visto esse aprendizado, como é que esse aprendizado tem colaborado no dia a dia dela com as coisas que ela tem aprendido na Casa de Solidariedade, hein? Bom, todo ano a Casa de Solidariedade ela coloca nos quadros de aviso os dias, os horários das turmas, né, que iniciam, que tem para os adultos o estudo básico, que é o básico, a infância, que é dos 4 aos 12 anos, e a mocidade para 13 anos em diante. Tem turmas durante a semana, a parte da tarde, tem à noite, tem durante os sábados, então é uma grande oportunidade que as pessoas têm de participar dessas turmas, né? Principalmente o básico tem muitas opções para as pessoas começarem. A escola, ela não tem presença, ela não tem prova, não tem reprovação, e mesmo assim, a gente vê que é interessante que todo mundo que busca a escola está tão preocupado na sua evolução, no seu aprimoramento, né, para seguir no caminho do bem, que o pessoal acaba frequentando. Até mesmo em pandemia, em isolamento, nós estamos tendo as aulas online, muita gente frequentando, da minha turma tem a frequência bem grande, até mesmo em feriado o pessoal acaba fazendo também aula, então fica todo mundo querendo sempre aprender mais. E então, quando a gente fala, né, mais a parte dos adultos, quando a gente fala das partes dos mais novos, né, principalmente da evangelização infantil, que é a infância, acaba sendo uma forma de conteúdo um pouco mais em formato de brincadeiras, teatrinho, uma forma um pouco mais lúdico, né? E aos pouquinhos as lições do Evangelho vão sendo passados. E até mesmo a gente, como pais, acaba duvidando, né? Se eles entenderam bem ou não, né? Meu filho, o Murilo, ele tem 5 anos, ele frequenta a infância desde os 4 anos, né? E está fazendo também as aulas online, né? Fica a infância aos sábados, e tem o Evangelho para os pais, ou aberto ao público, quem quiser fazer no salão durante o horário. Então, é uma oportunidade também para os pais que não estão em nenhuma turma, né? E até um exemplo, foi engraçado esses dias, um exemplo que me surpreendeu, que nós estávamos na aula da escola mesmo, né, do Murilo, e ele está no último ano do infantil, então está aquele momento de alfabetização, de conhecer os números, né, e a turminha dele é uma turminha grande, tem de 15 a 20 alunos, então teve um certo momento na aula que tinha um amiguinho dele que acabou ficando com uma certa dificuldade, ele se sentiu mal, porque ele não conseguia entender uma sequência de números, né, um pouquinho mais alto, e ele não entendia, ele não conseguiu compreender o conteúdo, e então os outros na turma começaram a falar, não, eu sei contar até 30, eu sei contar até 40, eu sei tal coisa, e o Murilo levantou a mão, e eu só de olho, né, a gente fica do lado da aula online e fica só olhando o que está acontecendo. Ele levantou a mão, a professora deixou ele falar, a professora conduz de uma maneira muito amorosa todo esse aprendizado, e ele levantou a mão e falou, não, amigo, tudo bem não saber tudo, ninguém sabe tudo. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que legal essa atitude dele, né? Já me surpreendi. Aí ele levantou a mão de novo, só Deus sabe de tudo. Aí eu falei, poxa, né, a gente acaba vendo, né, o conteúdo sendo aplicado na prática, porque ele já acabou frisando, né, essa parte que a primeira pergunta é o que é Deus, que é a inteligência suprema, então ele já tem isso dentro dele, que só Deus sabe de tudo, que a gente está sempre, né, em aprendizado, a gente nunca para de estudar.
E o aprimoramento moral, ele vem com o aprimoramento intelectual. Então, para você se melhorar, você também tem que entender, conhecer, vivenciar essas experiências e de forma contínua. Porque o tempo, ele não para, né? E a nossa busca de conhecimento, a fim de nos tornarmos seres melhores, também nunca deve parar, né? E, André, conta pra gente um pouquinho como que funciona durante as aulas, porque eu acabo tendo só a minha experiência como aluna e mãe, né, por enquanto. Flavinha, é assim, como a gente falou, a gente chega nas escolas e tem sempre lá um facilitador, né? Em cada turma tem 1 ou 2 facilitadores, algumas têm, às vezes, até 3 facilitadores, né? Que são comumente chamados de coordenadores, né? Que, na verdade, qual é a diferença desses coordenadores para quem tá chegando? Né? Esses companheiros que são os coordenadores, os facilitadores, simplesmente chegaram um pouquinho antes de nós. Né? Quando eu cheguei na casa alguns anos atrás, já tinham alguns facilitadores, e aí, com o passar do tempo, esses facilitadores vão nos ajudando, vão nos direcionando a entender melhor as coisas da vida, né? A entender um pouco melhor o evangelho, a aplicar esse evangelho no nosso dia a dia, vão nos mostrando que a gente precisa ter olhos de ver e ouvido de ouvir, né, para a gente poder conseguir aceitar melhor as coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Vão nos mostrando que as dificuldades que a gente vai tendo no nosso dia a dia são, na verdade, aqueles impulsos que muitas vezes nós precisamos para buscar as transformações, para buscar o autoconhecimento, para buscar nos melhorarmos. Então, esse coordenador, esse facilitador, é uma pessoa que está em evolução espiritual, como todos nós, né, que está caminhando junto, né, só que chegou um pouquinho antes de nós na Casa de Solidariedade, muitas vezes já fez o curso que nós estamos começando lá no básico, ele já fez até o aprimoramento, né? Não quer dizer que ele aplique tudo isso no seu dia a dia, não, né? Mas ele já conseguiu, já estudou um pouco a teoria, pelo menos já adquiriu conhecimento, e a sabedoria vem com o tempo, né? Com a aplicação disso no dia a dia. Né? Então, essa é a parte do facilitador, do coordenador nas turmas. Quando nós encontramos essas pessoas aí que nos recebem, que dão todo esse carinho, na verdade elas estão simplesmente retribuindo um pouquinho daquilo que um dia elas receberam também. Então essa é a função do coordenador, que um dia, você está falando que você está começando na casa, nas aulas, né? Começou até, nós estávamos conversando que você começou um pouco tarde, frequentava a casa um tempão e não ia nas aulas, né? Uhum. Que futuramente você também vai perceber a necessidade de repente, estar trabalhando. Você já trabalha na infância, na infância carente, né, na distribuição de alimento com as crianças, então já faz um pouquinho disso. Mas conta para nós aí, que você, como frequentadora da escola, da Casa de Solidariedade, que começou aí há 1, 2 anos na escola, você já frequenta a casa há mais tempo, né? Como é que você avalia esse início dos estudos na escola aí da Solidariedade? É bem diferente, né, de você só trabalhar na escola, na casa, porque você começa a frequentar a escola e todo o conteúdo, você vê o conteúdo do básico, né, que 1 ano, são 2 anos, na verdade, e ele é todo estruturado com a ideia principal de fazer os alunos pensarem sobre ele. Então, é a tal da fé raciocinada, né, que a gente muitas vezes fala no espiritismo, que é diferente daquela fé cega, que você, né, somente segue o que está dito, não questiona, né, a gente está um pouco mais acostumado com a fé cega. E a doutrina espírita não. Por quê? Porque ela não é só uma religião, ela se expressa em 3 aspectos, né, a religião, a filosofia e a ciência. Então, para cada lição do Evangelho, para cada estudo do Livro dos Espíritos, os coordenadores, eles nos fazem refletir se isso está fazendo sentido. Então, tem uma pergunta muito comum, né, que o coordenador faz: isso está fazendo sentido para vocês? E aí começam, né, os questionamentos. O que isso aplica para você, né? O que aplica para a sua vida, a sua volta? Então, além de a gente questionar durante a aula, a gente vai para casa, né, pensando nisso, pensando em todo o conteúdo, o que está fazendo sentido, como que eu estou agindo em relação a isso. E aí a gente vai entendendo que cada pessoa tem a sua caminhada e a gente acaba aprendendo a respeitar a escolha dos outros e reavaliar todas as nossas ações e pensamentos. Até a questão do grupo, né? Estudar, qualquer pessoa pode acabar estudando sozinho, né? Os livros estão disponíveis,
Temos hoje muitos vídeos, YouTube, vários conteúdos que a gente consegue explorar isso, né? Uma dificuldade de vocabulário, a gente pega um dicionário, não tem problema. Mas e quanto a essa vivência, né? Porque o estudo ele acaba se tornando muito mais rico, porque tem pessoas com pensamentos diferentes, em diferentes fases da vida, né? E vem indagações, dúvidas, que às vezes a gente nem pensou, mas a pessoa fala e faz sentido, experiências compartilhadas, né? E isso ajuda muito a gente a entender dentro de nós e como que a gente pode acabar ajudando o outro. E com o passar do tempo a gente vai se entendendo cada vez mais, né? Vai vindo esse autoconhecimento, né? E de que forma, André, que você acha que as escolas acabam colaborando, né, para o nosso aprimoramento, para a nossa transformação? Acho que é um pouquinho de tudo isso que nós já falamos, né, Flavinha? É esse amor, essa dedicação que as pessoas, esse carinho que a gente é acolhido, a cobrança que é feita, que não é feita especificamente por alguém, mas é uma cobrança feita por nós mesmos, que nós mesmos vamos devagarinho descobrindo, entendendo que quando a gente fala que nós precisamos amar ao próximo como a si mesmo, né, nós precisamos entender primeiro que eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a me aceitar. Como a Carlinha falou ontem, né, o Cristo é libertador. O objetivo do Espiritismo, quando fala do cristianismo, é nos libertar. A gente vai se libertar a partir do momento que eu vou me conhecendo, que eu vou me aceitando como eu sou, com os meus vícios, com as minhas virtudes. Só que se aceitar não quer dizer que eu vou me acomodar. Eu sou assim mesmo, né? O comodismo de falar, eu só assim vou deixar para outra encarnação, depois eu vejo o que eu faço com isso. Não. A gente vai tendo que aprender nessa busca do estudo paulatino, dia a dia, nós vamos vendo que esse autoconhecimento que nós vamos adquirindo é justamente para entender aquilo que eu posso mudar agora, aquilo que eu não consigo ainda, aquilo que eu estou com mais dificuldade. Então eu vou aprimorando no meu dia a dia aquilo que eu tenho mais facilidade, eu aplico, aquilo que eu tenho mais dificuldade, eu seguro um pouquinho. Tem coisas que eu vou conseguir fazer hoje, vou melhorar hoje, tem coisas que eu não vou conseguir. E aí nós chegamos ao quê? Aquilo que a gente sempre ouve na nossa doutrina espírita, né? Que é a tão falada reforma íntima. A reforma íntima, que a gente vai até trabalhar um pouquinho hoje aqui, no sentido de completar, de conversar um pouquinho sobre ela. Por quê? Porque a reforma íntima, ela não é demolição íntima. Essa frase não é nossa, não é minha, né, nem da Flávia, nós acabamos pegando na internet do Rossano Klinger, né? Então ele diz lá, né, que a reforma íntima não é demolição íntima. É como uma casa que precisa de melhorias, mas que para ser melhorada não precisa ser demolida. Então, durante os nossos bate-papos, durante a semana, nós estávamos conversando, eu e a Flávia aí, sobre como é que a gente faz para trabalhar com essa reforma íntima, de forma que a gente possa se aceitar e que ela possa ser feita com mais tranquilidade. Fala para nós, Flavinha, que nós batemos um papo durante a semana aí. Então, aí a gente ficou pensando um pouco, né, fazendo a analogia que essa reforma ela acaba sendo cômodo a cômodo de uma casa, né? E para cada cômodo, né, a casa seria nós mesmos, né? Então, para cada cômodo que a gente vai reformando dentro da nossa casa, a gente já está se forçando a sair do lugar, quebrar a rotina. Então, a gente vai encontrando aquela parede rachada, né, que vai ver a fundo, teve como causa o medo de alguma coisa, a mágoa que restou de uma situação. Vai passando pela casa, lembrando dos momentos de solidão e, ao mesmo tempo, a nossa busca de aprovação pela sociedade, pelas pessoas. Vai mexendo ali dentro, né? Entendendo o nosso íntimo, se libertando de amarras antigas. E, às vezes, não dá muito certo na primeira reforma, né? Ficam alguns detalhes pendentes, né? Mas a gente sempre acaba ficando mais preparado na segunda vez e vamos seguindo. Né? A casa não vai voltar do jeito que ela era, se a gente for aos poucos. E cada vez mais prontos para trabalhar nisso e também para servir de ajuda para quem estiver precisando. E, André, esse trabalho da reforma íntima, como que você acha que pode nos auxiliar para adquirir esse equilíbrio integral
que tanto se fala, né? O ser integral. O homem integral, né, família? Esse é uma busca, né, de todos nós, né? Chegarmos a esse homem integral, aquele que consegue amar a todos, olhar a todos, a ter empatia por todos, a se colocar no lugar do outro, né? Mas para chegar a esse homem integral, nós temos que aprender a experimentar cada situação que passa na nossa vida de algumas formas, né? Sentindo, né, o que cada situação nos causa, pensando nas consequências dessa situação, antes de tomarmos uma ação, antes de completarmos, de agirmos. Então nós precisamos fazer o que a gente chama, costumeiramente falando no mundo da psicanálise, né, da psicologia, né? É o ciclo da vida, né? É o sentir, pensar e agir. Ou seja, nós vamos, em cada situação, sentir o que aquilo traz para nós e para o outro, analisar o que aquilo causa em mim, causa no outro, para que eu possa ter uma ação, para que eu possa agir de forma a não me magoar, a não me entristecer, a não me ferir e, consequentemente, também não ferir ao próximo. Esse é o nosso grande objetivo, chegar a esse homem integral, que é aquele que sente, pensa e age, né? Tudo com muita rapidez. Hoje nós fazemos esse ciclo, às vezes, parcial, né? Um dia eu sinto, outro dia eu penso, né? Ou geralmente a gente faz esse ciclo ao contrário, né? Primeiro eu tenho uma ação, aí depois eu penso, por que eu fiz isso? Por que eu fiz dessa forma? E aí depois eu vou me sentir e falar, nossa, mas olha como que eu tô. Aí eu fico triste, fico magoado, às vezes comigo mesmo, às vezes até com outras pessoas. Porque a gente faz o ciclo da vida ao contrário, né? Primeiro eu quero agir, depois pensar e depois sentir. Então nós precisamos nos trabalhar para fazer o ciclo da vida ao contrário, o ciclo da vida da forma correta, que é sentindo, pensando e tomando atitude. E essa atitude, com certeza, vai nos fazer, será muito diferente se nós sentirmos e pensarmos, do que se nós formos agindo pelo impulso somente. Então é isso que as escolas, o estudo do evangelho, as trocas de experiência vai nos fazendo. Porque, como você falou, a gente pode estar sozinho, pode sim. Mas eu não vou ter a experiência da Flávia, não vou ter a experiência do Beto, não vou ter a experiência de tantas pessoas que estão participando conosco aqui, do Nicolas, da Sandra, da Neuza, da Lume, do Gabriel, da Sônia. Olha quanta gente participando conosco aí, né? Do Marquinhos, a gente costuma dizer o Marquinhos da Fabiana, né? Que é uma das pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, que nós nos conhecemos, inclusive, num outro local fora da solidariedade, e nós falávamos muito desse ciclo da vida, aprendemos a conviver e a tentar colocar isso em prática já fora da casa de solidariedade. Depois, quando chegamos aí para ter contato com a doutrina espírita também nos faz refletir nesse sentido. Então, acho que tudo isso nos faz chegar no objetivo de ser esse homem integral, esse homem que consegue sentir, pensar e agir, amando, com empatia, com respeito a todas as pessoas, né? Agora, é claro que isso é um grande trabalho, né? E aí uma outra companheira que participava da casa há algum tempo, faz até tempo que eu não a vejo na casa, a gente às vezes conversa pelo WhatsApp, pelo Face aí, que é a Marili, que ela sempre dizia, né? Que nada é difícil. Não é difícil, é trabalhoso. Dá trabalho. E aí a gente até já deixa aqui que amanhã, né, é onde os nossos companheiros vão estar falando um pouquinho desse trabalho, né? O trabalho como ferramenta do fortalecimento, levando a autocura e a integração com o próprio meio. Então, esse trabalho vai ficar para amanhã. Nós falamos bastante hoje aqui da parte das escolas, do nosso autoaprimoramento, mas para nós chegarmos a colocar em prática isso, nós precisamos trabalhar. Né? Se a gente não trabalhar, não vai. Não é isso mesmo? Com certeza, e é o objetivo final da escola, né? É você preparar para trabalhadores da casa, né? Que possam servir, que possam retribuir, né? Todo esse ensinamento que nos é passado. A gente gostaria, né, de agradecer por esse convite e pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. Como o professor da CIT já falou, né, a gratidão é muito grande pela oportunidade de participar e de colocar um pouquinho da nossa vivência, né, que é o nosso dia a dia, né, as coisas que nós participamos aí,
Como eu disse, um dia nós chegamos aí, fomos acolhidos, um dia nós chegamos aí na Casa de Solidariedade e assistimos as palestras, e hoje, de repente, estamos tendo a oportunidade de estar colocando um pouquinho daquilo que nós já aprendemos em prática, no nosso dia a dia. Então, essa troca que vai fazendo com que a gente vá nos aprimorando a cada dia. Então, o estudo vai ser contínuo, a prática vai ser contínua, e o trabalho vai ser a base de tudo para nós aí. Olha quem está chegando aí. Fala, Betão. Maravilha, viu? Eu queria fazer um comentário, que é assim, a escola da Casa Solidariedade é assim, é a escola que não tem professor, né? Como você disse, tem facilitador. Não tem aluno, tem companheiro de caminhada, né? Não tem prova, tem oportunidade, né? Que a gente tem sempre uma oportunidade de aprendizado, né? Eu acho que é a única escola que, quando termina, a turma chora, não é verdade, né? Chora que está terminando o grupo, né? É a única escola que eu conheço que as pessoas querem voltar a fazer, né? Como muita gente já voltou a fazer, eu já voltei, você já voltou, quantas vezes a gente voltou? E é a escola que a gente sempre deveria voltar a fazer, porque a gente nunca sabe de tudo, né? A gente sempre, como o Murilo ensinou a gente... Isso, eu ia falar agora, como falou o mestre Murilo aí, ó. O Murilo já falou que quem sabe tudo é Deus. E se a gente for no último ciclo da escola achar que já está bonzão, está na hora de voltar lá no começo. Voltar para trás. Alguma coisa no caminho, né? Vamos chamar a Cris Romilda para fazer os agradecimentos, né, por esse momento tão importante. Aí, meus queridos. Meus queridos, Flavinha, Andrezinho, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite e pela linda palestra que vocês fizeram, né? Muito bacana, e nós sabemos, né, que a nossa casa nos oferece as escolas de uma maneira assim tão significativa, né, que nos faz pensar, refletir, é o que faz com que a gente se transforme, né? Então, essa reflexão que a escola dá, né, dos coordenadores, de ficar instigando, olha, o que você pensa, né? Não é o que o caderno, o que o livro está falando, mas o que você pensa, né? O ser, né? E isso a nossa casa nos proporciona. Então, a gratidão é profunda pela casa, pelas escolas, e, mais uma vez, obrigado vocês aí. Nós que agradecemos, né? Agradecemos mais uma vez ao Grupo City, aí, agradecemos à Casa de Solidariedade que nos proporciona essas oportunidades, né, de aprendizado, essa escola que é contínua, né, como a Sueli colocou aqui do lado, aqui, né, faz 30 anos que ela está na escola, né? Então, e vão ficar muito mais ainda, né? Porque assim, não vão parar de estudar nunca, né? Porque como falou, nós vamos estar sempre nos aprimorando, sempre tendo alguma coisa para aprender, né? Em momentos diferentes, né? E mais gostoso da escola não é você, como foi falado, não é só o estudo, né? E sim a troca de experiências, né? Você poder trocar com as pessoas e perceber que realmente nós estamos todos no caminho, né? Que não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está caminhando em busca de chegar a essa perfeição. A gente sabe que está longe, que vai dar trabalho, que é trabalhoso, mas que nós precisamos começar. E são pequenos passinhos que nós vamos dando cada dia que nós vamos estudando e nos aprimorando aí, né? E aí, Romildo? Parabéns, Flávio, André. Uma bela palestra. Vocês colocaram assim de uma forma tão fácil de entender, né? E realmente dá vontade. Vocês colocaram convite, né? Isso promove nas pessoas uma vontade de realmente voltar a estudar, continuar estudando e voltar sempre que necessário. A gente que já está há um tempo na casa, a gente sabe da importância disso e quantas vezes nós voltamos. E a cada vez que nós retornamos, nós temos um olhar um pouco mais amadurecido, né? Como diz a Flavinha, você vai melhorando pouco a pouco, né? E isso que é bacana, a gente ir entendendo de pouquinho a importância desse aprendizado. Aí a gente vai acendendo a nossa luzinha, né? Parabéns.
Bom, gente, atendendo pedidos, né? A gente gostaria vamos reprisar o jogral de ontem, né? Atendendo a pedidos aí. E logo depois do jogral, a gente já faz a prece de encerramento com a Cris. E vocês fiquem por aí, por favor, porque nós temos aí os sorteios, né, dos livros, das florzinhas, né, que a Romilda vai fazer depois no final. Então, a gente vai ter a oportunidade de jogral, e em seguida a Cris já entra fazendo a nossa prece de encerramento. Pequenos gestos. É curioso observar como a vida nos oferece respostas aos mais variados questionamentos do cotidiano. Vejamos. A mais longa caminhada só é possível passo a passo. O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra. Os milênios se sucedem, segundo a segundo. As mais violentas cachoeiras se formam de pequenos fontes. A imponência do pinheiro e a beleza do ipê começaram ambas na simplicidade das sementes. Não fosse a gota, não haveria chuvas. O mais singelo ninho se fez de pequenos gravetos, e a mais bela construção não se teria efetuado senão a partir do primeiro tijolo. As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia. Como já refere o adágio popular, nos menores frascos se guardam as melhores fragrâncias. É quase incrível imaginar que apenas 7 notas musicais tenham dado vida à Ave Maria, de Bach, e a Aleluia, de Handel. O brilhantismo de Einstein e a ternura de Teresa de Calcutá tiveram que estagiar no período fetal, e nem mesmo Jesus, expressão maior do amor, dispensou a fragilidade do berço. Assim também o mundo de paz, de harmonia e de amor, com que tanto sonhamos, só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão, solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão, dia a dia. Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar uma pequena parcela dele. Esta parcela que chamamos de eu. Não é fácil nem rápido, mas vale a pena tentar. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Então nós vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, agradecendo por essa grande oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecer a Jesus, nosso mestre de amor, que nos ensina todos os dias a nos tornarmos pessoas melhores. Agradecer aos amigos da espiritualidade, da Casa de Solidariedade, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos incentivando, nos amparando. E ajudando para que essa tarefa da CIT se realizasse também. Hoje nós falamos muito sobre aprendizado, sobre as escolas da Casa de Solidariedade. A nossa gratidão é profunda, porque nós sabemos que a busca da paz é a busca do conhecimento, do aprendizado. Então, por tudo isso, nós vamos agradecer dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos aos sorteios? Vamos lá. Vamos aos sorteios. Quantos nomes? Quantidade? 48. Tá. Podemos sortear o primeiro? Bora! Eu vou ficar tirando a foto. Número 8. Número 8. Vilma Moreira. Eita, Vilma, parabéns. A olho está tudo baixinho. Se a gente tivesse lá na casa, né, tio? A gente estava lá aplaudindo, tirando foto, dando abraço, mas tudo bem, está valendo. Ó, número 2. Número 2, Maria Albuquerque. Número 39. Número 39, Zuleide Lacintra. Que legal. Número 30. Agora é a Florzinha. É isso que eu ia perguntar. O que é agora? Florzinha? É a Florzinha? É a Fabiana. Fabiana. Olha lá, Fabi. Fabiana. Vai pro Marquinhos buscar. Aqui. Seu Carlos falou que se ele ganhar, ele vai dar a flor pra mim. Número 38. 38, Maria Ângela Pinto. Ó, Maria Ângela. Agora, deixa eu mostrar a florzinha que ela ganhou. Olá. Agora a última. Número 16. 16, Cibele Lopes. E aí? Comida, essas plantas vão sobreviver lá? Tem que buscar logo, né? Elas são plantas de... Estou focalizando mal, eu sou ruim com tudo. Elas são plantas de deserto, mas são suculentas, então elas resistem bastante. A gente vai jogar uma aguinha de vez em quando, mas aí quando puderem, passem na casa para retirar. Vai estar com os nominhos lá. E os livros vão ficar também disponíveis na livraria, com o nominho de vocês lá, tá bom? É só vocês, na primeira oportunidade, buscar, e aí a gente vai conversando, né? Certo? Gente, eu queria passar um recadinho, só para não me esquecer aqui, depois a gente já vai nos... Que amanhã a gente continua, o último dia, só que amanhã a gente começa às 15 horas, tá bom? A gente vai na parte da tarde, para a gente curtir um pouquinho a tarde, certo, meninas? Tem mais algum recado aí que a gente precisa passar? Não, é só esse mesmo. Então tá bom. Então, a gente agradece a todos, né, por mais esse momento de integração. A gente está muito feliz, né, com vocês aqui. Esperamos. Amanhã vai ser um encontro de gerações. A gente falou muito das escolas hoje. Amanhã nós vamos ter um encontro dos trabalhadores de gerações diferentes, onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de cada um e que cada um tem aí contribuído com a gente. Muito obrigado, né? Eu só tenho que agradecer. Os meninos façam um agradecimento aí para a gente poder encerrar. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos.